que vantagem há em ser judeu? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo, no capítulo 3 de sua carta aos Romanos. Através desta carta, nós vamos aprender que todos os homens pecaram. Os judeus, eles achavam que por terem a autoridade da palavra de Deus em suas mãos e terem a interpretação dada pelo próprio Deus em sua boca para ensinar sobre os seus oráculos, eles achavam que eles não eram pecadores e achavam que todo homem só seria salvo se mutilassem, se circuncidassem e cumprisse todos os seus mandamentos. Sendo assim, Paulo vai nos ensinar no capítulo 3 de Romanos que os judeus, eles também pecaram. E Paulo vai dizer que eles também praticaram todos os tipos de pecado que os demais homens. Eles mentiam, eles roubavam, eles matavam, seus pés corriam em busca de sangue, suas mãos se sujavam de sangue, traía uns aos outros. Enfim, eles praticavam o mesmo pecado que os demais homens praticavam. Por quê? Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Então, Paulo, neste capítulo, ele vai nos ensinar que todo homem, tanto judeu, como bárbaros, como gregos, todos pecaram. Não é porque eles eram filhos de Abraão que eles não tinham pecado. Paulo também vai ensinar neste capítulo que a lei, ela não tem o poder de restituir, ela não tem o poder de restaurar, ela não tem o poder de convencer o homem do seu pecado. O Evangelho, o Novo Testamento, a graça de Deus, ela não veio para anular a lei escrita por Deus, a Torá, ela não veio anular, mas ela veio para cumprir a lei. Por que ela veio para cumprir? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, automaticamente, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava, que se prostituía, já não pratica mais, aquele que corria em busca de sangue para fazer o mal ao seu próximo, já não faz mais. Já não vai mais, ou seja, ele agora vai fazer o contrário, ele agora vai cumprir o mandamento de Cristo, que se resume em 2. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu ser, de toda a sua força, com todo o seu coração, o único Deus. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, então automaticamente quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele nos convence de nosso pecado. Ele trabalha em nossa vida. Antigamente não tínhamos o Espírito. Antigamente esse privilégio era só Israel quem tinha. E é por isso que Paulo, ele vai fazer essa indagação no primeiro versículo. Ele diz que vantagem há em ser judeu. E ele mesmo responde muitas. No versículo 2 ele vai dizer muitas vantagens. Porque aos judeus foi entregue os oráculos de Deus. Mas não é por isso que os judeus são fiéis a Deus. Tanto é que Paulo, ele continua afirmando que os homens são infiéis, e por causa disso ele faz mais uma indagação. Pela infidelidade do homem, Deus vai deixar de ser justo? E ele mesmo responde, de forma alguma. Nunca Deus vai deixar de ser justo. Nunca. Deus sempre será verdadeiro.
Porque falhos, irmãos, somos nós, os homens. Deus, ele enviou seu Filho para nos salvar. A igreja do Senhor é salva. A igreja do Senhor, ela está crescendo a cada dia. Mas nem todos que estão ali são fiéis. Mas é por causa da infidelidade de muitos que Jesus Cristo vai deixar de nos amar por causa dos infiéis de forma nenhuma. Agora eu faço como Paulo, de forma nenhuma. Ele vai continuar salvando, restaurando, dando vitória à sua igreja. E não é por causa daqueles que são infiéis que ele vai deixar de ser fiel para conosco. Então, sempre será o nosso Deus fiel. Uma outra coisa que Paulo vai nos deixar claro, ele resume aqui, ele dizendo o seguinte, que Deus, ele é o Deus de todos. Israel achava que Deus era só dele, que o Deus verdadeiro era só para ele, que só eles iriam ter toda a vida para sempre esse privilégio. Só que eles não estavam entendendo que Deus os chamou para um propósito, que era trazer a salvação para toda a humanidade. Eles não compreenderam isso. Eles não aceitam Jesus Cristo como nosso remidor, porque a graça do Senhor, enquanto a lei ela só condena, a graça ela restitui. Ela regenera, ela tem esse poder. A graça, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem esse poder de nos regenerar. Então, o nosso Senhor, ele é filho de quem? De Deus. E ele é quem? O primogênito, o próprio Deus. O único filho que realmente é como o próprio Pai. Amém? No versículo 29 ao 31 diz assim: Deus é Deus apenas dos judeus? E ele responde, ele mesmo responde: ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? É evidente que sim, dos gentios também. Deus é Deus dos gentios, Deus é o Deus de Israel e também o nosso Deus. Visto que há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Ou seja, confirmamos por quê? Porque através dos profetas que representam a lei, foi anunciado a salvação para nossas vidas. E como eu já falei aqui, que a partir do momento que cremos em Jesus Cristo e o aceitamos, automaticamente cumprimos a lei. Israel se esquece que a lei diz o seguinte, que não pode odiar o seu próximo. Eles odeiam. Eles querem que as pessoas sejam da maneira deles. E eles perseguiram muitos cristãos. Eles mataram muitos cristãos. Eles estavam cumprindo as suas próprias leis, os seus próprios mandamentos. Mas que Deus nos abençoe e abra o nosso entendimento nisto. É bem interessante, né, esse ensino que Paulo nos dá. É muito importante sabermos disso, que todo homem foi afastado da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo nós fomos resgatados e restituídos, tanto judeu como nós que somos os gentios. E estamos aqui debaixo dessa graça maravilhosa. Que hoje nós fazemos parte também deste reino que é maravilhoso. Amém? Através desta graça que é de graça. Aleluia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.